Alô, som, teste, 1, 2, testando o som. Alô, som. Boa tarde, amados. Paz seja com todos. As nossas guerreiras desta tarde rosa que estão aqui, mesmo debaixo de um temporal em Curitiba, louvado seja Deus, que o tempo não amedrontou vocês, né? E vocês puderam vir buscar conosco nesta tarde. A vontade realmente da carne muitas vezes é ficar embaixo das cobertas, mas glória a Deus, porque o Senhor ele nos incomoda, né, para vir buscar, para vir glorificar, bem dizer o nome dele. Muito boa tarde para você que já está conectada conosco nesta tarde, seja muito bem-vinda. Estou acompanhando aqui pelo celular, que já temos algumas irmãs preciosas conosco. Boa tarde, Rosalba Machado. Boa tarde, Vera Lúcia Souza. Boa tarde, Uda Leite. Boa tarde, quem mais? Nossa cooperadora Estela Mares. Boa tarde, a nossa irmãzinha Helena Amaral. Tatiana Gonçalves. Sejam todos bem-vindos à nossa tarde rosa. É muito bom poder separar um tempinho para adorar ao Senhor, para também ouvir o recado, aquilo que Ele quer falar conosco nesta tarde. E para isso eu convido você nesse primeiro momento a fechar os teus olhos. Vamos invocar a presença do Senhor aqui neste lugar. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, pela tua graça, amor e misericórdia que tem se renovado sobre nós todos os dias. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, mas, querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Que o Senhor encontre liberdade para agir, para operar, para ministrar. Derrama, Senhor, de uma unção fresca, Pai, que venha
nos renovar nesta tarde, nos fortalecer, Senhor. Te louvo por cada vida que está aqui na igreja, por todas aquelas que estão de dentro da sua casa acompanhando o culto também, participando conosco. Que o Senhor realmente venha visitar cada lar, visitar cada família, abençoar todos aqueles que assistirão, que participarão deste culto, Senhor, mesmo posteriormente, através das transmissões que são feitas. Tudo nós entregamos no Teu altar. Fica conosco, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. E nesta tarde nós podemos reconhecer a Tua grandeza e dedicar um tempo para Te louvar, para Te bendizer. Fica conosco em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim lá no Salmo 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência ela será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça ela permanece para sempre. Amém? Que verdadeiramente nós possamos contemplar nesta tarde a grandeza do Senhor, a sua fidelidade, e como diz ali, que haja prosperidade e haja riquezas na nossa casa, mas para que isso aconteça, que nós possamos todos os dias temer ao Senhor, obedecer os seus ensinamentos e também estar cada dia mais buscando a face do nosso Deus. Erga suas mãos aos céus, vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer aquele que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Declara assim: diante do Teu grande trono, nós estamos nesta tarde, me prostrarei hoje a Ti. Se Ele reina, declare isso. Tu reinas sobre principados, sentado à direita de Deus, diante do Teu grande trono, sim, Deus, me prostrarei hoje a Ti. Tu reinas sobre principados, sentado à direita de Deus, exalta-te, grande Cordeiro, para sempre tu viverás. Coroa-te com meus louvores, porque Teu nome é o vencedor. Exalta-te, grande Cordeiro, para sempre tu viverás. Coroa-te com meus louvores, Teu nome é o vencedor. Começa a adorar ao Senhor, começa a bendizer aquele que é digno, aquele que é merecedor. Deus querido, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta tarde, Pai, para louvar, para bendizer, para adorar o Teu nome, Pai, para reconhecer a Tua grandeza, reconhecer a Tua fidelidade, declarar que Tu és digno, Senhor, do nosso melhor, da nossa adoração. E nós Te amamos, Pai, nós reverenciamos a Tua presença. Como é bom, Senhor, poder estar na Tua casa, poder louvar, poder Te adorar, poder Te engrandecer, poder exaltar-Te, Senhor, porque Tu és o grande Cordeiro, como nós cantamos nessa canção.
Para sempre o Senhor reina, para sempre o Senhor vive. É o Senhor quem reina sobre todos os principados, tudo aquilo que nós temos enfrentado no dia a dia. O Senhor é que está à nossa frente, é o Senhor que guia os nossos passos, é o Senhor que nos direciona. Por isso nós podemos te louvar, por isso nós podemos te bendizer, por isso nós podemos adorar o teu nome. Vai glorificando, vai exaltando a presença do nosso Deus. Oh Senhor, nós te amamos, Pai. Louvado seja o teu nome. Declare mais uma vez lá no início, dizendo assim: diante do teu grande trono me prostrarei hoje a ti. Tu reinas sobre principados, sentado à direita de Deus. Exalta-te, grande Cordeiro, para sempre tu viverás. Coroa-te com meus louvores, teu nome é o vencedor, teu nome é o vencedor, teu nome é o vencedor. Aplauda ao Senhor, glorificando, exaltando, bendizendo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Amém? Você pode tomar assento? Eu só queria lembrar a amada igreja, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Se você quiser compartilhar a nossa tarde rosa, patrocine o culto desta tarde, compartilhe para que desta maneira mais vidas sejam alcançadas pela palavra, mais vidas sejam abençoadas. Muito boa tarde a nossa cooperadora também, Janete Nilman, que está conectada conosco. Boa tarde a nossa irmã Nardinora. Boa tarde, Priscila Felizari. Boa tarde, a irmã Eliana Felizari. Sejam todas bem-vindas. E eu gostaria de lembrar que nós seguimos com os nossos cultos presenciais normais, né? Dentro do nosso novo normal. Então, você é muito bem-vindo. Lembrando apenas que para o culto de sexta-feira, nossa noite de oração, é necessário que você faça inscrição para participar do culto, assim como também no domingo. Nosso domingo da bênção. Então, lembre sempre de você fazer a sua inscrição, porque a vaga ela não é permanente. Então, é muito importante que você faça isso sempre de uma semana para a semana seguinte. Sempre na sexta-feira, nós já abrimos as inscrições para a próxima sexta-feira e também para o próximo domingo. Então, nessa próxima sexta, já estarão abertas as inscrições para a semana que vem. Então, lembre sempre de você, o quanto antes você se inscrever, mais fácil de você garantir a sua vaga. Para esse domingo agora, eu acho que não tem mais, que eu me lembre, não tem mais vagas para o culto da manhã, mas temos algumas vagas para o culto da noite. Sexta-feira tem vaga ainda? E sexta-feira também tem vagas ainda. Então, faça a sua inscrição, venha participar conosco. Nós temos adotado todas essas medidas de prevenção, então as cadeiras elas seguem espaçadas, continuamos com o álcool em gel, continuamos com todos os cuidados. E lembrando para você também que gostaria de vir apenas na porta da igreja, o nosso drive-thru segue normal. Então venha também receber a bênção ali na porta da igreja. Pastora Odair, pastora Ângela, sempre estão lá para te receber, tanto sexta-feira quanto no domingo. Amém? Vocês gostaram da igreja? Ficou bonita, né? Louvado seja Deus, que já temos carpê novo. Está com cara nova, você que está aí dentro da sua casa já pode estar vendo também pela transmissão, mas graças a Deus a nossa igreja ela ficou linda, e louvado seja Deus por todos aqueles que de alguma maneira fizeram parte, né, do processo e semearam, oraram para que tudo acontecesse da melhor maneira. Eu já passo a palavra à pastora Ângela.
Glórias a Deus. Boa tarde, amada igreja, aos valentes guerreiros que estão aqui conosco hoje, a você que está de casa também participando conosco. Mais uma tarde rosa, mais uma vez o Senhor nos chamou à sua presença para derramar das suas bênçãos, para nos renovar, nos fortalecer, para vivificar as nossas vidas. Então que realmente você venha receber o banquete que o Senhor preparou neste dia para cada um de nós. Individualmente, estamos aqui no coletivo, você em casa conosco, mas o Senhor quer tratar com cada um de nós, porque Ele nos ama de uma forma tremenda e maravilhosa. Então que você possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, com a igreja nova, com tudo isso de bom que o Senhor está fazendo por nós. Se Ele está cuidando da sua casa, você acha que Ele não vai cuidar também da sua vida? Se Ele cuida dos passarinhos, você acha que não vai cuidar de cada um de nós? Ele é aquele que tem, todo o poder, toda a autoridade, todas as bênçãos, todas as promessas para derramar sobre as nossas vidas. Então vamos meditar nesta tarde na presença do Senhor, buscando realmente o seu agir, o seu operar e o seu manifestar. Glórias a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, mas que nesta tarde vem a falar ao teu coração de uma forma diferente. Que o Senhor realmente venha ministrar através do seu Espírito coisas novas aos nossos corações. Marcos 4, do capítulo 35 em diante, até o 41, nós vamos estar lendo. Glórias a Deus. O título desta passagem é Jesus acalma a tempestade. Glórias a Deus. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos, você que está em casa também, curva a tua cabeça. Vamos pedir que este Deus fale aos nossos corações e venha renovar as nossas vidas, a nossa fé, a nossa esperança em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque, Senhor, este dia Tu preparou para as nossas vidas. Nos reunimos em nome de Jesus para buscar a Tua face. Senhor, a Tua palavra foi lida, não é a minha palavra, mas é a Tua. Então, Senhor, que ela cumpra o efeito para qual hoje ela foi determinada aos nossos corações, porque a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa e ela se renova a cada momento nas nossas vidas. Que possamos realmente entender o Teu querer, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade para falar aos nossos corações e que em tudo, Senhor, Tu estejas, Senhor, a ministrar e a trabalhar. Que realmente eu diminua e Tu cresças, Pai, porque não estamos aqui para falar de nós, mas para
para falarmos da Tua palavra, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Tira todo impedimento, tira toda barreira, tira toda dificuldade, Senhor, mas que possamos permitir que esta palavra caia em solo fértil e assim ela germine e produza frutos, Pai. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vocês podem assentar em nome de Jesus, você que está em casa também, mas não se distraia, né? Não permita que seja levada esta semente que o Senhor trouxe para os nossos corações neste dia, que nós possamos realmente permitir que ela venha a cair em solo fértil e assim a sua glória resplandeça sobre as nossas vidas. Nesta passagem nós vemos que Jesus estava, neste lugar, ensinando a multidão, e chegou um momento quando se fez tarde, que ele disse assim: vamos passar para outra margem, vamos sair daqui e vamos para o outro lado. O Senhor Jesus aqui, ele já nos dá uma lição, que sempre ele vai nos dar condições de nós passarmos para o outro lado, independente das circunstâncias, porque ele está conosco. Eles entraram, os discípulos estavam naquele barco, e ali fala que além do barco onde Jesus estava com os seus discípulos, mais barquinhos também seguiram a Jesus para atravessar. Aqui era o mar da Galileia, então não era bem um mar, é uma lagoa bem grande, eu nunca fui para lá, né? Mas que existe lá, e que de vez em quando se levanta estas tempestades, se levanta este mar furioso, se levanta estas ondas difíceis, porque quando eles saíram, com certeza não havia indícios que essa tempestade iria se levantar, porque se houvesse, com certeza eles não teriam saído aquela hora. Mas pelo jeito as coisas estavam calmas, estavam sossegadas, e Jesus falou: vamos para a outra margem. E tão sossegado estava que Jesus aproveitou aqueles momentos daquela viagem que ele poderia descansar um pouco, e a palavra de Deus diz que ele estava no barco, na polpa, e estava o quê? Dormindo em uma almofada. E a viagem seguiu, né? Eles foram, os discípulos ali remando, seguindo na direção para onde Jesus tinha mandado, mas chegou a uma altura e uma tempestade se levantou naquele lugar, se levantou naquele mar, se levantou ali contra aquele barco, contra aquelas pessoas que ali estavam. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que as ondas se remetiam contra aquele barco, tentando enchê-lo para que ele afundasse, virasse. O vento não era já um vento suave, mas ali diz que era um vento contrário, um vento muito forte, um vento que dificultava aqueles discípulos até a saírem do lugar, e muitas vezes até a terem o controle do barco e daquela situação. E aqueles homens tentaram, aqueles homens tendo experiências, porque ali não estavam pessoas que não eram experientes, vamos dizer assim. Pedro era pescador e já com certeza deveria ter passado por várias tempestades. Tinha outros ali também que eram pescadores, mas mesmo com as suas experiências, mesmo com as suas habilidades, eles não estavam conseguindo vencer aquela tempestade. E chegou no momento que eles foram fazer o quê? Acordar Jesus. Tem uma outra passagem que fala sobre esses textos, diz que eles chegaram ali e eles bradaram, eles gritaram: mestre, mestre, acorda, tu não está vendo o que está acontecendo? Olha a tempestade que se levantou, olha como estão as ondas, tu não está vendo que nós vamos perecer, que nós vamos naufragar? E Jesus diz que ele se levanta, se posiciona
e ele dá uma ordem para aquela tempestade, dá uma ordem para aquele vento dizendo: aquieta-te, dá uma ordem para aquele mar dizendo: acalma-te. E a palavra do Senhor diz que se fez naquele momento grande bonança, porque Jesus se levantou ali para mudar aquela situação, para acalmar aquela tempestade, para repreender aquele vento contrário, para repreender aquelas ondas que estavam açoitando aquele barco, para trazer ao coração daqueles discípulos novamente a paz, novamente a tranquilidade, para que eles novamente se estabilizassem e conseguissem chegar aonde eles tinham que chegar. Mas Jesus os repreende, dizendo: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não aprenderam a confiar? E eles ouviram aquilo, e diz que eles falavam entre os outros dentro daquele barco, dizendo: quem é este que até o mar e o vento se acalma à sua ordem? Meus irmãos, nós vemos este relato e nós achamos uma história bonita, nós vemos mais uma façanha daquilo que Jesus realizou, não é verdade? Mais uma vez Jesus esteve presente na situação, mais uma vez ele foi o salvador da pátria, mais uma vez ele esteve ali para abençoar aqueles discípulos, para cuidar do barco, para que as coisas caminhassem tudo em conformidade e eles conseguissem chegar na outra banda. Mas o que o Senhor falou ao meu coração nesta tarde foi que muitas vezes eu e você que estamos aqui, você que está em casa, também está passando pelas tempestades da vida. Quantos de nós, seja de uma forma, seja de outra, enfrentamos tempestades? Muitas vezes nem imaginamos que essa tempestade vai se levantar contra a nossa vida, como aqueles discípulos não imaginaram. As tempestades vêm mesmo sem nós querermos, sem nós desejarmos, sem nós provocarmos, não é verdade? E aqui aconteceu isso. Quantos de nós muitas vezes estávamos na nossa calmaria, estava tudo bem, seja dentro da nossa casa, seja nas nossas finanças, seja nos nossos negócios, seja com o filho, seja com o marido, estava tudo bem. Mas daqui a pouco se levantou uma tempestade, e esta tempestade muitas vezes nos açoita, nos desestabiliza, nos provoca medo, insegurança, incertezas, como aconteceu com esses discípulos, como aconteceu com aqueles que estavam ali com Jesus tão perto deles. Nós não podemos dizer que muitas vezes as situações não nos trazem todos esses sentimentos, não é verdade? Muitas vezes nós sabemos que Jesus está ali, que Jesus se faz presente, mas mesmo assim, como na vida daqueles discípulos, bateu o medo. Eles tentavam, com as suas forças, dar jeito na situação e muitas vezes não conseguiam. O que nós devemos tirar de lição desta história para a nossa vida? Daquilo que Jesus quis ensinar tanto aqueles discípulos, como hoje Ele quer ensinar eu e você. A vocês que estão em casa, que independente da tempestade, independente dos ventos contrários, independente da situação que se levantou, o Senhor Jesus está no barco juntamente comigo e com você. Ele está ali para fazer a diferença na nossa vida. Mas nós temos que o quê? Aqueles discípulos foram ali e acordaram Jesus, para que Jesus tomasse as rédeas da situação.
Meus irmãos, o que eu quero dizer hoje é: nós sabemos que Deus não dorme, que Jesus não está dormindo. Aqui ele estava neste barco como homem cansado de toda a labuta que também ele tinha no seu ministério. Mas aqueles discípulos foram ali depois que eles tentaram tantas coisas, que eles perderam as suas forças talvez, que eles tentaram tirar a água do barco ali muitas vezes sem sucesso. Daí que eles foram acordar Jesus para que ele tomasse a rédea da situação. E eu quero decretar nesta tarde para as nossas vidas, que nós possamos acordar Jesus mediante as tempestades que nós estamos enfrentando, que nós não venhamos a estar no barco tentando remar, tentando apaziguar as situações sozinhos, mas que nós possamos colocar Jesus à nossa frente, permitir que Ele venha fazer a diferença na nossa vida. E às vezes você pode me perguntar, eu estava ali: Senhor, como que nós podemos acordar Jesus? Não é verdade? Como que eu e você que está em casa, pode acordar Jesus no meio da tempestade? Sabe como? Realmente nos posicionando, realmente tendo fé nas suas promessas para a nossa vida, que independente da tempestade que eu e você esteja enfrentando, o Senhor tem promessas de vitória. O Senhor diz: vocês vão chegar do outro lado, vocês vão passar por esta situação. Então que nós possamos realmente sermos vivificados pela sua palavra. Talvez o vento te deixe apavorado. As ondas que estão batendo contra a tua vida, contra o teu barco, você diz: eu não sei se eu vou conseguir. Quantas vezes nós falamos isso? Ontem eu estava indo para casa e eu estava falando com Deus, fui daqui até quase em casa chorando, dizendo para Deus assim: Senhor, eu não pensei em passar por tudo isso que eu estou passando. Eu não pensei em enfrentar a situação que eu tenho enfrentado. Mas, Senhor, uma coisa eu tenho certeza: eu sei que Tu tens o Teu melhor para a minha vida. E Tu és aquele que enxuga as nossas lágrimas. Tu és aquele que tem nos colocado de pé todos os dias. Eu posso dizer isso, eu acho que cada um de nós aqui pode ter essa certeza no coração, não é verdade? Que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, que se não fosse a presença do Espírito Santo da nossa vida, nós não estaríamos de pé. Mas o Senhor tem te dado esta fé, tem te dado esta confiança, tem te dado a certeza das suas promessas, da sua vitória sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos caminhando para chegar ao outro lado. E Ele é poderoso para dar a sua palavra de vitória em favor da nossa vida, dizendo: aquieta-se, mar, cala-se, ondas, apazigua-se, tempestade, porque eu estou no barco juntamente com este meu servo, com esta minha serva, e ele vai ser mais do que vencedor. Então, que eu e você possamos olhar para esta passagem e que o Senhor Jesus não venha nos repreender como Ele repreendeu os discípulos, mas que eu e você que está em casa aí, escutando esta palavra, você que vai escutar, que nós possamos realmente acordar este Senhor Jesus com a nossa fé, com o louvor que sai dos nossos lábios, com a nossa postura na presença deste Deus, não murmurando, não reclamando, não só se queixando, mas exaltando a este Deus mesmo nos momentos difíceis, porque isto faz a diferença.
Que nós possamos olhar para esta tempestade e dizer: Senhor, é mais uma oportunidade para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, na minha vida. Então, Senhor, se levanta e põe por terra essa tempestade, põe por terra essas ondas, põe por terra esse vento contrário, decreta a bonança em favor da minha vida. Nós não sabemos aqui quanto tempo durou esta tempestade. Nós não temos a noção, como muitas vezes nós não temos a noção de quanto tempo a tempestade que nós estamos atravessando vai durar. Mas que hoje o Senhor renove a tua fé. Hoje o Senhor renove a tua esperança. Hoje o Senhor traga ao teu coração a certeza que Ele está no teu barco, que você não está sozinho, porque muitas vezes os ventos são tão contrários, as ondas são tão fortes que às vezes a gente diz: nossa, parece que eu estou sozinha nesta situação, ninguém me entende, parece que ninguém me ajuda, as coisas parecem que não saem do lugar. Mas hoje nós estamos vendo aqui que o Senhor está no barco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E muitas vezes, eu tenho falado para Deus: Senhor, talvez eu não estou vendo ainda o que Tu quer fazer. Eu não tenho noção daquilo que Tu vais realizar, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este Deus é poderoso para fazer muito mais, para fazer melhor do que nós estamos pedindo, pensando ou imaginando acerca das situações que nós estamos vivendo. Porque quando é do propósito deste Deus, Ele faz maravilhas em nosso favor. E estes discípulos saíram daquela tempestade, saíram daqueles ventos contrários, saíram daquelas ondas que batiam contra aquele barco, contra as suas vidas, realmente bem mais fortalecidos, porque eles tiveram uma experiência maravilhosa de ver Jesus controlar o mar, controlar o vento e trazer a bonança para que eles chegassem do outro lado. Meus irmãos, que apesar de toda a tempestade que talvez nós estejamos enfrentando, que talvez esta luta esteja tirando as tuas forças, esteja fazendo com que você chore, com que você talvez até se desgaste, mas de uma coisa você tenha certeza: que colocando tudo isso na presença deste Deus, sabendo e crendo que Ele está no barco juntamente com cada um de nós, que nós possamos fortalecer a nossa vida mais e mais na presença do Senhor, que nós não venhamos sair desta tempestade como nós entramos, mas pelo contrário, que a nossa fé venha ficar mais robusta, que a nossa esperança venha ficar mais forte, que a nossa confiança neste Deus passe a ser de um nível que talvez estivesse ali até pequeno, até meio sem forças, para um nível elevado, porque nós vamos ter a certeza que este Deus vai trabalhar em favor das nossas vidas. Ele está no nosso barco, Ele está, se Ele permitiu a tempestade, Jesus podia muito bem, Ele não é aquele que sabe de todas as coisas, que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, mas mesmo ali Ele permitiu que aqueles discípulos passassem por aquela tempestade, para quê? Para que eles soubessem que o Senhor estava no barco com eles, que o Senhor tinha todo o domínio, toda a autoridade sobre toda a situação que ali tinha se armado, e a vitória ia ser certa sobre a vida deles e sobre aonde Jesus queria que eles chegassem. Jesus quer que eu e você venhamos a chegar
nos lugares abençoados, venhamos a ter vitórias, venhamos a conquistar aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Então saiba que sobre a tua casa, sobre a vida da tua família, sobre as tuas situações que você colocar na presença do Senhor, por mais que as tempestades estejam aí dizendo assim, nossa, a coisa tá feia, mas saiba que com Jesus no barco, Ele vai dar conta do recado em favor da nossa vida. Ele vai dar a solução que nós precisamos. Ele vai nos dar a condição, a força, a direção, a sabedoria, o discernimento para nós enfrentarmos esta tempestade e chegarmos do outro lado com a vitória nas nossas mãos e principalmente desfrutando da sua paz que excede todo entendimento. Que nós não venhamos a perder esta paz, né? Que nos deixa ansiosos, que faz com que nós venhamos muitas vezes a colocar os pés pelas mãos, que nós venhamos a desestabilizarmos. Às vezes nós estamos vendo todas estas situações. Uma coisa que Deus tem falado muito forte ao meu coração, que nós venhamos a cuidar com os maus rumores, porque muitas vezes essas tempestades, muitas vezes essas ondas faz com que maus rumores se levantem. A gente começa a escutar, não vai dar jeito, a coisa não vai melhorar, isso não vai parar, cada vez vai aumentar mais. Não, quem que está no controle da nossa vida? Quem que está no controle do nosso barco? Quem que é o capitão que está lá na frente? Não é o Senhor Jesus? Então, que nós possamos crer no melhor que Deus tem para a nossa vida e rejeitar os maus rumores, Quando os maus rumores vier, nós temos que decretar: eu decreto para a minha vida a bênção que Deus tem, a vitória que Deus tem, as suas palavras para a minha vida, e assim a nossa história vai sendo revertida, assim os ventos contrários vão sendo silenciados, assim as ondas que estavam batendo ali vão perdendo a força, porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso modo de ver as coisas começa a mudar, e assim o Senhor muda a nossa história. Que esta palavra fique no coração de cada um de vocês. Precisamos que o Senhor esteja no nosso barco todos os dias. Tem dias que nós vamos passar sem tempestades, mas tem momentos que as tempestades se levantarão. Mas quando elas se levantarem, que nós possamos ter a certeza que o Senhor Jesus, o homem de Nazaré, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos salvou, aquele que pagou o preço em favor das nossas vidas, está ali juntamente conosco para atravessar nesta tempestade. Não atravessaremos sozinhos, e Ele vai se levantar para ordenar a nossa vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos, declarar sobre as nossas vidas. Acorde o Senhor Jesus. Acorde esse Senhor Jesus com a tua postura. Acorde o Senhor Jesus com a tua oração. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar. Aqueles discípulos gritaram para que o Senhor acordasse para mudar a sua história. Não faça oração de gato quando não é necessária a oração de gato, Muitas vezes a gente fica lá, pss, 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 pss. Não, tem horas que nós precisamos dizer: socorro, Senhor, vem ao meu encontro, muda a minha história, se manifesta nessa situação para que o teu nome seja exaltado. Anda lá no meio da tua casa, faz barulho, pega a situação lá e apresenta a este Deus, porque Ele é aquele que se move para abençoar as nossas vidas. Então, acorde o Senhor Jesus em tudo aquilo que você necessita, porque a palavra mesmo do Senhor diz, fazei conhecida as tuas situações na presença deste Deus, para que Ele possa mudar. Clame a mim, a palavra do Senhor diz, e eu te responderei com coisas grandes e firmes
que não sabes. Aqueles discípulos viram coisas grandes e firmes. Eles não tinham nem visto ninguém acalmar o mar. Eles não tinham visto ninguém dar ordem para o vento parar, para as ondas cessarem. Mas eles tiveram essa experiência com Jesus. E que você possa ter, que nós possamos ter as nossas experiências com Jesus também. Com Ele no nosso barco, nas nossas lutas, nas nossas tempestades, fazendo a diferença. E com certeza chegaremos lá do outro lado cantando o hino da vitória, em nome de Jesus, né? Vamos orar, vamos clamar a este Deus. Se você tem algum objeto para colocar aqui na mesa, nós também estaremos intercedendo. Você aí de casa também, se você quiser colocar o copo de água, a chave da sua casa, um documento, uma peça de roupa, nós estamos intercedendo neste mês pela vida profissional da igreja, daqueles que trabalham. Então, que nós possamos colocar tudo na presença deste Deus. Talvez a tua tempestade seja um desemprego, talvez seja uma causa na justiça, talvez seja uma questão no teu matrimônio, seja um filho que precisa de uma resposta. O Senhor está aqui e Ele dá ordem para que a tempestade mude, para que as circunstâncias sejam, transformadas pelo poder do seu agir e do seu operar. Vamos orar, vamos colocar tudo na presença deste Deus em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque nós confiamos que a Tua palavra é fiel, viva e poderosa. Senhor, e nós queremos que nesta tarde realmente, esta palavra tão simples, Senhor, venha impactar os nossos corações. Realmente Tu és aquele que está no nosso barco, Pai. E Senhor, por mais que esta alusão que nós tenhamos feito, Senhor, de estar dormindo, Pai, nós sabemos que Tu não dormes, que Tu não cochilas e que de forma alguma Tu estás alheio àquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas que nós, Senhor, através da nossa postura, da nossa fé, do nosso clamar, do nosso nos posicionarmos, Senhor, na Tua presença, nós possamos atravessar as tempestades que se levantam na nossa vida, Pai. Dá-nos condições, Senhor, meu Deus, de encararmos esta tempestade com fé, com esperança, Senhor, ó Pai. Dá certeza que Tu estás no controle da situação, que Tu estás, Senhor, ó Pai, sendo o capitão do nosso barco. E Senhor, quando Tu estás à frente, a direção não é perdida, Pai. Os ventos não nos jogam, Senhor, ó Pai, para, Senhor, lados que nós não queremos, mas que pelo contrário, Senhor, ó Pai, Tu nos darás, Senhor, a direção certa e levarás, Senhor, ao fim, Senhor, ó Pai, que é necessário. Por isso, Senhor, ó Pai, toma a direção das tempestades que o meu irmão e a minha irmã está atravessando. Senhor, se os ventos estão contrários, se as ondas estão, Senhor, difíceis, Pai, mas que Tu renoves a fé, que Tu renoves a esperança, que Tu, Senhor, fortaleça, Senhor, aquele que está cansado, talvez desanimado, entristecido, Senhor, ó Pai. Os discípulos talvez já estavam ali tão, Senhor, ó Pai, desgastados pela situação, mas Tu se levantou na hora certa, no tempo certo, Pai, para dar a vitória. Então que assim também seja na vida do meu irmão, da minha irmã, daquele que está, Senhor, ó Pai, precisando que os ventos se acalmem, Pai, que as ondas cessem, que as portas, Senhor, se abram, que ele consiga atravessar, Senhor, por essa tempestade, que a Tua bênção, Senhor, ó Pai, se manifeste e, Senhor, ó Pai, Tu tragas bonança. Se talvez a situação à volta não pareça melhorar, mas que essa bonança, que esta paz invada o coração do meu irmão e da minha irmã, Pai, tirando todo medo, toda insegurança, toda ansiedade, toda tristeza e trazendo a paz que excede todo entendimento, a sabedoria
envia o discernimento para ele passar por essa tempestade e saber que tu, Senhor, dará a vitória. Tudo nós entregamos nas tuas mãos, Pai, como também apresentamos, Pai, cada pedido de oração, cada chave, cada fotografia, cada peça de roupa, Senhor meu Deus, que está aqui sobre esta mesa, cada pedido de oração, aqueles que o meu irmão e a minha irmã estão apresentando de casa, Senhor, que venham ser tocados pela tua virtude, que, Senhor, que liberta, que sara, que cura, que traz resposta, Pai, que estas águas que estão aqui, Senhor meu Deus, a serem bebidas e até, Senhor, a serem usadas para outras coisas, Senhor, que tu manifestes vitória, que tu manifestes libertação, saúde, restauração, Pai, porque nós cremos num Deus, Senhor, meu Pai, que faz prodígios e maravilhas em favor daqueles que te esperam. Nós colocamos, Pai, a vida profissional do teu povo, que está representada aqui por este, Senhor, por estes cartões, por estes currículos, por estes pedidos de oração, porque cada um colocou aqui o que representa o seu trabalho, Pai, que eles sejam, Senhor, grandemente abençoados, que, Senhor, se veja a resposta, se veja a provisão, se veja a prosperidade nestas empresas, nestes consultórios, na vida destes profissionais liberais, meu Pai amado, na compra, na venda, Pai, seja qual for, Senhor, a profissão do meu irmão, Senhor, que eles sejam, Senhor, ó Pai, galardoados e abençoados por ti, Pai, que eles possam passar por tudo isso que, Senhor, por esta tempestade que está no mundo, mas que, Senhor, tu dês a eles as vitórias que eles necessitam. Colocamos, Pai, estas listas, meu Deus, das vidas que estão enfermas, que estão, Senhor, ó Pai, no hospital, na UTI. Nós recebemos, Senhor, tantos pedidos de oração que estão ali, Senhor, também nos guerreiros. Pai, que tu alcance a cada um, Senhor, em cada situação, em cada necessidade. Se manifesta ali como o grande eu sou, o Deus Jeová Rafá, o bom pastor, o libertador, aquele que faz a diferença nestas vidas. Nós apresentamos, Senhor, cada uma delas, cada pedido de oração, cada urgência, Pai, cada tempestade que cada um ali está passando, para que tu dê ordens, para que, Senhor, estas situações mudem, Pai. Nós colocamos os aniversariantes na tua presença, Pai, aqueles que fizeram, aqueles que vão fazer, que, Senhor, seja um ano de vitória, seja um ano de coisas novas, desfrutado com saúde, com paz, com alegria, Pai, que estes aniversariantes possam ver neste novo ano dias de bênçãos, dias, Senhor, ó Pai, do teu agir, dos teus milagres e das tuas maravilhas, Pai, que a vida deles seja, Senhor, ó Pai, grandemente abençoada, renovada e fortalecida por ti, Pai. Tudo nós entregamos na tua presença, te adorando, te louvando, te engrandecendo e te exaltando. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Aplaude ao Senhor pela vitória, pela bênção, por tudo aquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda fará em favor de cada um de nós, amém? Se você quer vir à frente já buscar aquilo que você colocou aqui, você pode ficar à vontade. Nós já estaremos encerrando o nosso culto, né? Fazendo a oração dos dízimos, das ofertas, agradecendo a este Deus por tudo aquilo que Ele proporcionou. Vocês viram o quanto, né, a igreja está ficando bonita. E é graças à fidelidade de cada um de vocês que tem se preocupado com a casa, que tem se preocupado com a igreja, com este lugar de oração. E o Senhor tem abençoado
tem prosperado e que realmente essa prosperidade venha a ser derramada grandemente sobre a vida de cada um de vocês, seja aqueles que estão aqui presentes, seja você que está aí nos assistindo online, mas que tem feito as suas contribuições até pelo depositado. Louvado seja Deus, o carpê já está pago, graças a Deus. Uma irmã se levantou para ajudar, ela fez um voto, e já no domingo também um outro casal também nos abençoou e bem dizer, já está pago. Mas agora nós temos uma outra meta, de nós comprarmos o terreno mais perto aqui para construirmos a nossa igreja. Então saiba que toda semente que você deposita neste altar vai se multiplicar na tua vida e vai também ser benefício para que a tua igreja venha a achar um lugar apropriado para que nós venhamos a ter um lugar, não mais pagando aluguel, mas próprio para as nossas vidas, certo? Então segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, na certeza que o Senhor vai abençoar e que você possa, uma das coisas que o pastor Josué pediu, eu sei que é o momento, mas a gente está cuidando. Ontem a gente limpou tudo, então a gente está pedindo assim que vocês nos ajudem a cuidar. Então a gente está evitando, não queremos assim que as pessoas venham comer, porque infelizmente se derrubar alguma coisa no chão, conforme o que se derruba, mancha. Por favor, sem chicletes, porque se os chicletes caem no carpê, é uma tristeza, não tem quase, às vezes fica aquela mancha, até a água, vocês viram que nós tivemos que colocar aí, porque até a água mancha o carpê, porque sobe a sujeira de baixo. Então vamos cuidar, vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. A palavra de Deus diz que nós temos que cuidar da casa do Senhor. Então eu peço a ajuda de cada um de vocês para que nós possamos cuidar da casa do Senhor e daquilo de bom que Ele tem nos dado. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu convido o pastor Odair. Ele vai estar fazendo a oração. Hoje é a irmã Janete, ela não estava muito bem, então ela ficou em casa, minha mamãe também, mas nós estamos aqui, então elas são mais da classe de risco, então elas estão se poupando até para não pegar toda essa friagem. Então nós aqui estamos trabalhando e louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém? O pastor Odair vai fazer essa oração pelos dízimos e as ofertas e já vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos e irmãs, que a paz esteja convosco, amém? Mas antes de fazer a oração, gostaria de ler esse versículo, 2 Coríntios 9, que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, diz assim, no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Que você possa continuar fazendo isso, porque através desta atitude Deus se agrada, Deus se agrada. É tão bonito você ver pessoas dizer: olha, eu comecei a fazer um propósito e como Deus me honrou, Deus tem me honrado. Tem alguém do nosso meio que gostaria que você, ainda que não pegou o envelope do aluguel, gostaria para o mês que vem, ainda para o mês de junho, você gostaria de pegar esse envelope e falar assim: eu vou fazer um propósito a partir de hoje. Irmãos, em agosto, irmãs e irmãos, em agosto vai completar 2 anos que eu fiz esse propósito. Se você perguntar para mim, valeu a pena? Puxa, muito a pena. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você semear, é atitude de fé, Deus vai te honrar, Deus vai te engrandecer, Deus vai te surpreender, Deus vai realizar sonho teu que você nem imaginava. É assim que Deus faz, amém? Se tiver alguém, vem aqui na frente, não tenha medo de dar um passo de fé, porque assim Deus vai te honrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos apresentando no teu altar, Pai, a cada dízimo, a cada oferta que é apresentado aqui na tua casa de oração, mas também aqueles que estão participando online, Senhor, que o Senhor esteja visitando
a cada um, a cada dizimista, a cada ofertante aqui da igreja, abençoando, regando a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida material, Pai, realizando sonhos e sonhos da vida deles, ó Pai. Eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, abençoa, colocando a tua mão abençoadora no salário, na aposentadoria, nesta empresa, nesta negociação, que o sobrenatural do Senhor, que se manifeste ali nas finanças, na vida profissional, na vida material, quem sabe na empresa, quem sabe ali aquele que precisa de um emprego, precisa de comprar e vender. Meu Deus, abençoa, conceda a tua graça, conceda a tua bênção. Nós consagramos os dízimos e as ofertas, Pai, pedindo a tua bênção e a tua graça, Pai, e leva-nos, Senhor, em segurança depois, protegendo, dando livramento, e que a tua presença seja notória conosco aqui e com a tua igreja online, no nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão em posição de receber a bênção apostólica. Nós ficamos ali na porta, irmão, dando atenção, mas nós ficamos atentos à palavra de Deus, né? E que eu me entendo também, Jesus está nos preparando a cada dia, né? Com alegria, com muito temor a Deus, mas vencendo as situações no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com vocês aí em casa, na empresa, em qualquer lugar, no nome de Jesus. Amém?